O trabalho, o Marx fala, né, que o trabalho é trabalho vivo e o capital é trabalho morto. Ele chega a fazer essa relação. Mas é justamente porque ele está vendo isso como uma relação social em movimento. Tem uma coisa também que o Marx deixa muito claro durante todo o tempo, é que ele não está trabalhando, ele não está enxergando o trabalho como o trabalho de um ser humano individual, ou o capital como um capitalista explorando alguém. Ele está vendo isso de forma coletiva, como uma relação social. E eu acho que essa também é uma das grandes contribuições, porque ele faz a gente perceber que, na verdade, toda a questão do assujeitamento do trabalho na sociedade capitalista é justamente a questão de que essa relação social passa a ser a centralidade. Porque essa relação social que disfarça a dominação direta e disfarça através do direito, e sempre disfarçou através do direito, não do direito do trabalho, através do direito, das instituições jurídicas, que vão dizer que nós somos sujeitos de direitos, que vão dizer que todos somos iguais perante a lei, ou seja, que vão criar todas as fórmulas jurídicas que vão nos convencer de que a gente está livremente entrando numa relação contratual de troca. Quando, lá no terreno oculto da produção, como diz o Marx, o que está acontecendo é a extração, inclusive da vitalidade, da força vital, da força física e emocional de pessoas em favor do enriquecimento de outras poucas pessoas que detêm o capital. Então, retomando, quando ele faz a diferença entre valor de uso e valor de troca, é justamente para tentar evidenciar isso. Ele diz, é uma compra e venda, certo? Então, a força de trabalho como mercadoria tem um valor de troca, que é aquele valor que é fixado para aquelas horas de trabalho. Então, o valor do salário, por exemplo, para determinada categoria, aquele piso que está lá estabelecido, é o valor de troca daquela força de trabalho. Eu entrego 8 horas de força de trabalho por dia pelo valor X ao final do mês. E ele vai diferenciar... Fala. Certo. Beleza. E aí o valor de uso é o trabalho que resta na mercadoria. O valor de uso, o Marx vai dizer, o valor de uso. Tá, tem inserido nele o quanto o trabalhador recebeu por esse trabalho, mas tem um tanto não pago aí, que é aquela criatividade, o envolvimento psíquico, o envolvimento físico que o trabalhador tem durante o tempo de trabalho e o que resta do trabalho na mercadoria, ou seja, as marcas. Porque se o trabalho é a nossa forma de deixar marcas no mundo, a gente nos deixa impressos naquilo que a gente produz ou naqueles serviços que a gente presta. E aí ele diz, e tudo isso que resta na mercadoria... Quem que desativou meu microfone, como vocês são? Tô falando demais. Não tem problema, vamos lá. Então, tudo aquilo que resta na mercadoria que fica com o empregador, porque o resultado disso, vocês imaginem, sei lá, em qualquer atividade, né? Tudo que é a minha criatividade, tudo aquilo que eu deixo marcado naquilo que eu faço, na verdade, reverte em benefício do empregador. Quanto mais o trabalhador for criativo, envolvido, quanto mais ele deixar de si no trabalho, mais o empregador vai auferir os frutos disso, porque isso não fica com o trabalhador. Então, o Marx só faz essa diferença de conceitos para mostrar como existe uma extração no trabalho assujeitado, no trabalho dentro da relação entre capital e trabalho, existe uma extração de bens e materiais por parte do empregador que acabam contribuindo para que esse trabalho seja considerado alienado, porque não é um trabalho que eu faço para mim mesmo, não é algo que eu realizo, que eu ofereço e que eu fico com os frutos materiais e imateriais do trabalho. Não, isso fica com o empregador. E é só por isso que ele faz essa diferença nesses dois conceitos. Tá, quem queria falar para perguntar, para a gente depois ir para...
tanto faz. É só abrir o microfone, quem de vocês quer perguntar primeiro, e aí formular a pergunta. Ricardo, abre o microfone e pergunta. Bom dia. Bom dia. Ricardo, antes dos outros, vou responder rapidinho. Na verdade, para o Marx não há essa diferenciação. Ele fala em mais valor, que é aquilo que o capital consegue extrair para além do que seria esperado se fosse uma mercadoria. Se é uma mercadoria que eu compro por 100, a mercadoria é entregue, ela vale 100, eu recebi e acabou. O que o Marx está tentando mostrar com o conceito de mais-valor, que é traduzido por alguns autores como mais-valia, é que o capital consegue extrair do trabalho justamente por ter um ser humano grudado ali trabalhando, por não ser uma mercadoria como qualquer outra, que na verdade é o que o Marx está querendo dizer. Olha só, tudo bem, a gente trata como mercadoria, mas não é, porque é um sujeito trabalhando. Então o que ele está dizendo é que o mais-valor é tudo aquilo que o capital consegue extrair do trabalho que excede aquilo que é trocado inicialmente. Então eu tô dizendo, eu troco o teu trabalho sei lá, de servidor público por 8 horas. Servidor público que não é nenhuma relação do direito do trabalho, mas não importa, é trabalho que eu tô fazendo por conta alheia. Então tudo bem, o que eu tô querendo de ti? Que tu faça esse trabalho burocrático por 8 horas. Mas o que eu vou receber de ti? Muito mais do que isso, porque eu vou receber a tua criatividade, eu vou receber o teu empenho, eu posso exigir uma quantidade de trabalho maior durante esse tempo e, portanto, eu vou extrair mais do que aquilo que eu inicialmente estou pagando. E tudo isso só é possível com essa mercadoria força de trabalho exatamente porque eu não tenho aqui só uma mercadoria. Eu tenho uma pessoa trabalhando. Quem que era a próxima? De nada. Saulo, vai lá. Sim, toda a obra do Marx no Capital é justamente ele tentando entender que troca é essa, e aí quando ele fala, por exemplo, que a dominação é disfarçada na sociedade capitalista, ele está dizendo justamente isso. Os mesmos detentores das riquezas que viram meios de produção quando a gente passa a ser uma sociedade capitalista de produção, mas na verdade são os mesmos, porque quando a gente pensa assim, quando mudou o modelo de sociedade, né, de uma sociedade agrícola, rural, feudal, para uma sociedade capitalista, as pessoas não desapareceram, não é que surgiram, agora surgiram os operários, não. Quem são os operários? Quem é a classe trabalhadora que vai trabalhar nas indústrias como operários? São as pessoas que já estavam lá como servas nas glebas, é a mesma parte que é a maioria da população que era dominada diretamente no modelo anterior de sociedade e que passa por uma série de questões históricas que vários autores vão trabalhar, o Marx também trabalha, mas não se aprofunda muito nisso, o desapossamento das terras, o fim dos feudos, a divisão das terras, etc., vão ser atiradas nas cidades e vão ter que trabalhar
para quem já detinha riqueza. Essas pessoas, essa minoria que já detinha riqueza, que começa a produzir, primeiro de modo artesanal e depois de modo industrial, passa a ser então a detentora dos meios de produção. E aí o que é interessante é que o Marx nunca, ele sempre busca despessoalizar. Então ele não vai falar do capitalista, que é o detentor dos meios de produção e que explora. Não, ele vai dizer que existe um capital que essa riqueza que é transformada em capital é transformada em riqueza para produção, e os donos desses meios de produção vão contratar pessoas despojadas dos meios de produção, porque já não tinham riqueza, e porque agora estão jogadas numa realidade em que elas já não têm mais terra e alimento, então elas precisam brigar, lutar para ter essa terra e alimento, e só vão conseguir isso através da venda da força de trabalho. E aí a relação vai ser entre pessoas que estão despojadas de tudo. Tem até uma partezinha do Capital que diz assim, a relação de trabalho se estabelece entre os proprietários dos meios de produção, os donos da riqueza, e pessoas que não têm mais nada a vender do que a sua pele, e que vão ao mercado esperando nada mais do que a despela. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele tem sempre uma forma meio poética, assim, e às vezes brincalhona, às vezes sarcástica de escrever. O que ele está querendo dizer com isso? Que o proprietário da força de trabalho, na verdade, é o cara que não tem mais nada, a não ser o próprio corpo, para levar para o mercado. E aqui é bem interessante da gente entender, Saulo, porque olha só, o que vai acontecer numa sociedade em que a força de trabalho passa a ser mercadoria, e mesmo que eu não tenha nada, só o meu próprio corpo, eu preciso ir para esse mercado oferecendo o meu corpo em troca do salário que vai me permitir sobreviver. Nessa sociedade, quem não consegue trabalhar, morre. E isso é outra coisa que o Marx chama muita atenção. E por isso que ele vai dizer depois, quando ele trata do estranhamento, que é a chave da nossa aula de hoje, né? Que o trabalho na sociedade do capitalista é um trabalho obrigatório. Ele diz, olha só, o maior engodo que existe na modernidade, a maior falácia da modernidade é dizer que o trabalho é livre. O trabalho é obrigatório. Porque se eu não tenho mais nada além do meu trabalho para vender, ou eu tenho capacidade de vendê-lo, e aí eu tenho que ter capacidade mental para vender, ou eu tenho que ter capacidade física para vender, ou eu morro. Todo o sistema de seguridade social que vem muito depois e que está na origem do direito do trabalho, nas primeiras regras consideradas trabalhistas são regras previdenciárias, vem justamente para dar conta disso, porque se isso é verdade, tem uma parcela significativa da população que está destinada a morrer. Ou porque já está velha para trabalhar, ou porque não tem condição mental para trabalhar, ou porque não tem condição física, porque nasce sem condições físicas para vender a força de trabalho. E aí faz o quê? Morre. Não. Aí quando a sociedade se dá conta, quando a gente se dá conta como sociedade, que há um custo social para essa lógica, começamos a criar normas de previdência para dizer, não, então trabalha até determinado tempo, mas depois o Estado tem que dar conta da tua sobrevivência. O trabalho não pode ser obrigatório até a morte. Algo que o Guedes não acredita, né? Por isso que a reforma da Previdência